Olá, meus amigos, tudo bom? Hoje eu quero falar um pouco sobre o que eu espero que vai acontecer no Brasil e no mundo, mas focado principalmente no Brasil ano que vem. A não ser que você viva dentro de um buraco, acredito que todo mundo já percebeu que ano que vem vai ser um ano bem difícil para todos nós, um ano difícil para o Brasil. Uma crise é bem provável que aconteça, principalmente após as eleições. E eu quero compartilhar com vocês a minha visão pro ano que vem, o que a gente deveria fazer, como que a gente consegue se proteger. Para mim é muito claro que não importa quem vai ganhar as eleições ano que vem, eu vejo tudo como um grande teatro, essa briga de esquerda, direita, centro. Para mim é tudo um grande teatro, não importa. Basta a gente olhar o mundo hoje, ver os. Pegar aí países que têm governos de direita, países que têm governo de esquerda, você vê que não existe uma disparidade muito grande de como um está indo. A gente não consegue ver uma diferença clara de que um realmente está indo bem e outro tipo de governo está indo mal. Tá todo mundo ruim. Pro povo, tá difícil em qualquer lugar. É um. Alguns falam até de um cenário pré-guerra. Não sei se eu concordo totalmente com isso, mas. Cara, não. Pega a América Latina aí, governos de direita, governos de esquerda, tá ruim. Tá, pro, pega o cidadão comum, a pessoa trabalhadora do dia a dia. Um cara que mora na Argentina, um cara que mora no Brasil, aquele cidadão mediano que tá lá nos Estados Unidos. Tá todo mundo pagando um preço por isso, tá todo mundo é, ou com o salário mais baixo ou com mais dificuldade de vender. Então, para mim, a meu ver, ficar discutindo política, discussão de esquerda versus direita hoje, a meu ver, não faz mais tanto sentido, porque tá todo mundo indo numa direção. Todos os governos do mundo estão indo numa direção fo, é, focado 100% em tecnologia, inteligência artificial e a nova internet das coisas, enfim. O governo vai, de certa forma, nós teremos cada vez uma influência menor do governo e maior de grandes empresas, principalmente as de tecnologia. Elas vão ter mais poder que o governo. Se você for ver no nosso dia a dia, eu gosto de falar que a inteligência artificial vai ser um microgerente da nossa vida. Ou seja, todas as decisões da nossa vida vão passar de alguma forma por alguma inteligência artificial. Se você tem algum problema no banco, você vai passar por uma IA. Se você quer mandar um currículo para uma empresa, você vai passar por uma IA. Se você, enfim, tem algum problema tributário, algum problema no Detran, cara, tudo que vai acontecer na nossa vida, de alguma forma, vai ter um filtro de IA. E depois que a gente tiver moeda digital e enfim, isso é um cenário já um pouco mais apocalíptico, mas focando no ano que vem, essa intervenção direta dos Estados Unidos na Venezuela e no Brasil também, eu entendo que há uma intervenção direta no Brasil, e isso, para mim, já demonstrou que o eleito ano que vem, as nossas eleições ano que vem já estão definidas de alguma forma nos bastidores. Tem uma série da House of Cards que o artista principal é o Frank Underwood. Ele fala que a política é um grande teatro, né? Que todas as decisões são feitas no cafezinho. E, e o que aparece na TV é entretenimento. Então, para mim, todas as notícias políticas de hoje até o ano das eleições aí vão ser puro entretenimento. E assim, qual que é o cenário que eu vejo, além do óbvio, né, que todo mundo já está vendo, essa questão das tarifas,
eu vejo, por mais que a gente olhe agências internacionais de economia falando que é muito pouco provável a gente ter um cenário de deflação, eu vejo que a gente pode ter um cenário de deflação, sim. Quer ver, ó, vamos pegar um exemplo aí do nosso cotidiano. O iogurte. Você pega aí os produtos aí do mercado em geral, o iogurte, por exemplo. Cara, anos atrás você comprava ali 200 gramas de iogurte, era um iogurte integral, um pouco mais natural do que é hoje, e você pagava, digamos, R$ 2. Hoje você vai pegar um iogurte aí vai estar 6, 7 reais. Aí você vai ver ali já não tem mais 200 gramas de iogurte, tem 170, tem 150. Aí você vai analisar ele o custo por litro, vai ver que, cara, é uma coisa muito maior do que a inflação que a gente vê, da inflação oficial, pelo menos. Daí tá, chega um ponto que o chocolate também. Você comprava 200 gramas de chocolate, era um chocolate que tinha sabor de chocolate, e você pagava um valor X. Hoje você paga 3x em algo que tem 100 gramas e você não sabe a diferença do sabor de uma barra de sabão e de um chocolate do mercado. Não que eu seja um consumidor de barra de sabão, mas o ponto é, chegamos num ponto que as empresas não conseguem mais aumentar o preço. Por causa da inflação, por causa dos juros, por causa do salário médio das pessoas, ela não consegue mais aumentar o preço. O que ela faz? Diminuir quantidade. Chegou num ponto que agora também não tem mais como diminuir quantidade, porque eles já foram reduzindo, vai chegar... uma pessoa não vai lá comprar uma barra de 65 gramas de chocolate. Ele vai olhar, pô, isso daqui é muito pequeno, não vou pagar 8, 10 reais numa barrinha de 65 gramas de chocolate da marca tradicional. Aí qual que é o próximo passo? Baratear a matéria-prima. Então vai se substituindo matérias-primas mais nobres por matérias-primas mais baratas. E aí chega nessa qualidade de produto que a gente vê hoje no mercado. Cara, não tem mais o que as empresas fazerem também. Não tem como aumentar preço. Não tem como diminuir quantidade. Chegou num ponto que a matéria-prima já estão usando o mais barato que tem. Implantando tecnologia em tudo que dá no meio de produção. Assim, tudo que dá para reduzir de custo já estão reduzindo com tecnologia. Cara, não tem mais o que fazer. A partir de agora, eu vejo que chegou num topo. Isso que eu ainda quero entrar ali no assunto reforma tributária daqui a pouco, mas chegou num ponto que não tem mais como fazer um drible aí no consumo. O consumo chegou também, a meu ver, no teto. O preço chegou no teto e o consumo, a meu ver, também chegou no teto. Então não tem mais o que possa ser feito para aumentar o consumo aqui no Brasil. Então, a meu ver, é queda de consumo e queda de preço. Não tem... Eu não consigo ver outro cenário, a não ser esse. E outra questão que eu vejo, para quem não me conhece, meu nome é, adiantando, né, meu nome é Rafael Rocha, eu sou contador, advogado, trabalho com consultoria, e andando nas ruas, conversando com as pessoas, esse mês eu conversei com dois microempresários, um dono de uma loja de roda esportiva para carro, e eu conversei com o dono de uma ótica de bairro também. Ele não é dono de uma grande rede de ótica, é uma marca mais regional. Conversando com o dono de roda, ele falou, cara, sorte que a gente trabalha com um estoque grande. Porque se eu tivesse que renovar meu estoque hoje, eu estava ferrado. Ele não teria condição de renovar o estoque hoje. E conversando com o dono da ótica,
Foi um caso bem surpreendente para mim, porque ele estava com uns 2 anos do aluguel, ele fez um acordo, depois da pandemia, ele ficou aí uns 2, 3 anos com o aluguel estabilizado. Aí ele recebeu que em janeiro ele vai ter um reajuste de R$ 1.500 no aluguel dele. E ele tá falando, cara, eu não sei se eu vou conseguir pagar esses R$ 1.500, eu acho que eu vou ter que fechar minha loja. Cara, daí eu fiquei pensando, tipo, não que R$ 1.500 seja um valor baixo, mas, pô, qual que é a margem desse cara que ele não consegue absorver R$ 1.500? Uma ótica não conseguir absorver R$ 1.500 de aumento de custo? Eu fiquei, cara, eu não tive a indelicadeza de perguntar, mas eu queria ver qual que é a margem deles, como que é o fluxo de caixa deles. E, lembrei do caso da panificadora, também tem uma, perto da casa dos meus sogros, saiu várias torres de várias torres de apartamentos residenciais. São 4 torres e cada torre deve ter ali pelo menos uns 50 apartamentos. Então ali no total deve ser uns 200 apartamentos. Daí tem tipo saindo dessas torres tem um mercadinho que é de um senhor que está uns 40 anos ali naquele mercadinho. E daí descendo a uma quadra ali tem um atacadão, né? Que hoje em dia virou moda o atacadão, né? Esses grandes mercados. E daí eu fui conversar com ele ali, porra, legal, né? Dos últimos 2 anos para cá saiu essas torres aí, deve ter melhorado o negócio para você aí. Ele olhou para mim e perguntou: você sabe quantas dessas pessoas vêm aqui do meu mercadinho? 0. Eles vão tudo ali no atacadão e num outro mercado que fica umas 3 quadras ali. Eles cozinham tudo em casa, não compram nada aqui. E eu pensei, pô, então não melhorou nada para você? Então ele falou, cara, a sorte que eu tô há tanto tempo aqui que eu tenho 3 casinhas de aluguel aqui e é eles que pagam minhas contas. Porque se eu dependesse só do mercadinho, depois aí de 40 anos trabalhando basicamente no mesmo lugar, ele ia ter que fechar. Porque, né, por uma série de motivos também, ele não consegue competir em preço, obviamente, e hoje, pelo menos nessa parte de commodity, é o que vale a preço, né? Você não tem nenhum diferencial, não tem... Se você não consegue, de alguma forma, agregar valor ali no teu negócio, de uma forma prática, você tá morto. Você não consegue concorrer mesmo com essas... Tanto com as grandes empresas e com o próprio governo mesmo, com o próprio mercado. E aí vem a cereja do bolo, né, que é a reforma tributária, que começa ano que vem, e eu pensei em fazer um estudo aqui, principalmente focado para prestador de serviço, mas é algo que a gente também ainda é tudo muito teórico, a gente ainda não consegue ver na prática o real impacto, mas é terrível. Principalmente, duas coisas chamam muita atenção. Primeiro é a alíquota do Simples, para quem trabalha no Simples hoje, vai ter um aumento brutal aí na alíquota. E outra questão, eu não sei se vocês já ouviram falar no tal do split payment, que é a retenção no banco que o governo vai fazer. Então você não vai fazer o recolhimento no próximo mês, você vai fazer no momento da transação. O governo dá um tapinha nas costas dos dois, vai lá, pega a parte dele, vai embora e cara, isso daí vai matar o caixa de muita gente. Vai matar o caixa de muita gente. Quem não tem um caixa de 30 dias aí para você conseguir trabalhar tranquilo, cara, está morto.
Tá morto. Não vai ter mais sonegação. É o processo anti-sonegação, né? Então, a reforma tributária vai em tudo em cima do prestador de serviço e quem também tem aluguel de imóveis, né? Aí já é uma outra situação, mas também vai quem é prestador de serviço, quem é simples e quem tem imóvel para alugar, cara, você precisa dar uma estudada aí na reforma tributária, você precisa ver aí, você precisa entender o que vai acontecer. Você não pode simplesmente esperar, você tem que se programar para o que está para vir. E aí a gente vai vendo, né? Ah, então qual que é a solução? Procurar emprego? Cara, para mim procurar emprego, olha, sinceramente, para mim hoje a carteira assinada está morta. Eu não vejo mais nenhum motivo para você não ser. Seria um caso muito específico. A pessoa tem mais de 45 anos, já tem uns 20, 25 anos de contribuição e precisa completar para garantir a aposentadoria. Cara, um cenário assim eu até entendo que a pessoa queira ter uma carteira assinada ou queira ser registrado, mas se não for esse caso, meu amigo, não tem nenhum motivo para você ter uma carteira assinada hoje. O governo já percebeu isso, né? Os governos do mundo inteiro, você vê que esse papo de redução de jornada não é só no Brasil, está no mundo inteiro. Todos os países estão trabalhando para reduzir a jornada de trabalho das pessoas para 5 dias por semana, para 4 dias por semana. Eu não estou acompanhando as notícias, eu não sei o que foi aprovado no Brasil, eu sei que foi aprovada uma redução de jornada, porque não precisa. Eu vejo muita gente comemorando, eba, vai reduzir a jornada. Cara, mas é porque a empresa não precisa mais de você. A empresa não precisa mais de você. Ou você sabe fazer uma coisa muito bem feita, ou você é um especialista que sabe que tem um diferencial muito grande, não faz sentido ter você dentro de uma empresa. E se for ver pra gente, financeiramente é ruim também. Porque, ó, vamos colocar em números. Digamos que você tem aí, você tem uma carteira assinada, você ganha aí 5 mil por mês dentro de uma empresa. Teu salário é 5 mil reais. A empresa vai gastar 9. Entre 9 e 10. Com você a empresa vai gastar entre 9 e 10. No teu salário, no banco, na tua conta corrente, você vai receber aí uns 3,5, uns 3.700. Ou seja, o teu salário é 5, a empresa gasta 9 e você recebe 3,5. Quem que fica com todo o resto do dinheiro? O governo. Então não faz sentido para ninguém, para a empresa pagar 9 para você receber 3,5 e a diferença pagar para o governo. Qual que é a vantagem disso? Não tem mais motivo para você querer ser carteira assinada hoje. É muito melhor ser um microempreendedor individual, que é o MEI. Tanto é que nos últimos 2 anos o MEI está sendo atacado de todas as formas pelo governo. Porque as pessoas que sabem, que já perceberam isso, que você tem muito mais acesso, que você tem muito mais oportunidades e vai ganhar muito mais sendo microempreendedor individual do que sendo um empregado ou até mesmo sendo uma pequena empresa. Porque se você tem uma pequena empresa e teu faturamento ali está ali entre 100 mil por ano, 120 mil por ano, compensa você reduzir o teu faturamento para ser um MEI e o outro dinheiro você recebe de uma outra forma. Você
Você pode eventualmente fazer aí um curso, ou você pode fazer uma RPA, ou tentar fazer algum tipo de palestra. Enfim, você de alguma forma receber pelo seu CPF e não pelo CNPJ. Então você vai lá, recebe o teto do MEI, e daí a diferença você de alguma forma cria um serviço ou um produto que você consiga receber pelo CPF, vai valer muito mais a pena do que você ser uma pequena empresa. Então, carteira de trabalho para mim também está morto. Não, para quem tem menos de 30 anos hoje, cara, não tem. Eu vou além. Para quem tem menos de 40 anos hoje, não tem nenhum motivo para você ter uma carteira assinada. Ah, aposentadoria, cara. Procure aí no YouTube aí você goste ou não dele, mas procure aí o Ciro Gomes falando do INSS. Tirando aí as divergências que eu tenho dele, mas ele é muito didático em explicar por que não vai. O INSS é como se fosse uma bexiga, e todo ano essa bexiga está enchendo. O governo enchendo essa bexiga. Cara, uma hora vai estourar. Não tem como pagar todo mundo. Eu já estou bem, assim, embora eu já tenha mais de 40 anos, eu tô bem ciente que eu posso não me aposentar. Cara, eu vou ter que trabalhar até morrer. Essa é a realidade do futuro. Ah, quero com 65 anos ficar de boa. Cara, com 65 anos, o que uma pessoa de 65 anos vai fazer daqui 20 anos? Se hoje a tecnologia está do jeito que está, o que um velho vai fazer daqui 20 anos, cara? Não tem o que fazer. Então você vai ter que achar uma forma de manter sua mente jovem, embora seu corpo envelheça, a sua mente vai ter que ficar jovem para você conseguir acompanhar, para você conseguir conversar com as pessoas. Porque se você for ver hoje, é difícil até você vai falar sobre inteligência artificial nos negócios, é difícil até de acompanhar o que a pessoa está falando. Você fica surpreso até. Hoje eu mexo bastante com IA, mas quando eu comecei eu falei, cara, eu não imaginava que tivesse nesse estágio. E daí você conversa com uma pessoa que nunca mexeu com IA, cara, a pessoa é como se eu estivesse falando uma outra língua com essa pessoa. Você não consegue ter uma comunicação. Isso hoje, daqui 20 anos. Então, o que eu penso é que a gente tem que realmente ter um plano muito, muito concreto, tanto de contingência. Contingência é você ter uma salvaguarda para o impacto, você ter um colete salva-vidas para se segurar. É imperativo não fazer dívida de longo prazo agora, você fazer um esforço tremendo para ter algum caixa, você conseguir ficar alguns meses aí numa situação que você consiga ganhar mais do que você paga, você ter mais renda que despesa, se preparar também, né, para uma queda de renda. E outra coisa é você ter de alguma forma, criar alguma renda complementar. Como que seria essa renda complementar? A primeira coisa que eu penso é que você tem que ver o que você já sabe fazer, o que você já faz no teu negócio e como que você pode apresentar isso de uma forma diferente. Como que você pode escalar isso? Eu tenho planos de investir aí fora,
de ganhar dinheiro no exterior sem sair de casa. Porque eu acho que aí, esses meus 25 anos aí de mercado, aí de trabalho, eu acho que eu aprendi alguma coisa que, de alguma forma, pessoas do mundo inteiro podem pagar um pouquinho pela experiência que eu tenho, ou aprender a fazer alguma coisa diferente do jeito que elas fazem, através do livro que eu estou terminando de escrever, dos cursos que eu pretendo lançar no que vem. Enfim, mas você tem que pegar o teu conhecimento e ver de alguma forma como que você pode ganhar mais dinheiro com ele, seja ensinando na internet, seja embalando esse conhecimento de alguma forma, oferecendo para outras pessoas, oferecendo na internet o seu serviço. Eu não vejo que a internet é só produção de conteúdo, você tem que fazer prospecção de clientes mesmo. Utilizar as redes sociais para prospecção de clientes, principalmente fora da sua cidade. Se você consegue prestar um serviço sem estar presencialmente lá, eu acho que precisa sim fazer esse trabalho. Hoje as IAs aí traduzem automaticamente qualquer coisa. A gente vê aí na internet muita gente ganhando dinheiro fora, em dólar, em euro. Simplesmente traduzindo, você tem algum produto ou serviço, você traduz e começa a fazer tráfego para fora. Obviamente que existe uma curva de aprendizado, né? Porque se eu fizer um serviço para São Paulo e para o Amazonas, eu já tenho que dar uma modelada na apresentação desse serviço. Cara, imagine para outro país. É claro que você tem que fazer uma modelagem, tem que fazer uma adaptação, você tem que, em qualquer coisa na sua vida, você tem que conhecer o mercado, você tem que conhecer produto, mercado, oferta. Então, existe essa curva de aprendizado, mas quem não está disposto a fazer esse esforço hoje de tentar aprender, você pode não conseguir. Você pode falar, cara, eu tentei dar uma olhada para fora, como é que funciona aí o mercado da América Latina, o mercado americano. É muito difícil, eu não consegui entender. Ok, você não conseguiu entender, mas você tentou entender. O fato de você ter tentado significa que você já de alguma forma está com uma predisposição para fazer. Você quer sair da inércia e quer fazer. E assim, é imprescindível a gente dominar a ferramenta. Dominar a ferramenta é fundamental em qualquer negócio, da mesma forma que é para um mecânico, que é para uma enfermeira. Dominar a ferramenta pode demorar, você pode ter que fazer cursos, mas não consigo ver outra saída. Para você conseguir aumentar sua renda e conseguir expandir o seu negócio. Então, é basicamente isso. Eu acho que para o ano que vem essa crise vai ser escondida, vai ser propositalmente escondida de todos os brasileiros pela imprensa, pelo governo e por todos os atores que estão nesse cenário. Vai ter aí, após as eleições, vai ter um pico de oportunidade muito curto. Eu vi aí que até tem um fundo internacional que está prevendo um pico de aumento na bolsa de 16% pós-eleições. Eu fiquei pensando, caramba, como que eles são tão precisos em prever algo que vai acontecer na bolsa daqui a um ano? Mas é informação, né? Informação privilegiada. Uns têm, outros não. Quem tem ganha muito dinheiro, quem não tem corre atrás, né? Então vai ter umas pequenas janelas de oportunidade que serão muito curtas e muito pontuais ano que vem, mas será um ano de queda de consumo, queda de preço e a reforma tributária no lombo do pequeno empresário, do pequeno produtor.
Então é imprescindível que a gente aprenda a ter uma renda complementar, a embalar esse conhecimento e tentar vendê-lo de alguma outra forma e aprender a usar as ferramentas. Isso vai dar um novo gás aí para quem tiver disposto a aprender e quem tiver disposto a tentar aí oportunidades diferentes no próximo ano. É isso, meus amigos. Até a próxima e curta esse vídeo, se inscreva no canal para você me ajuda, eu te ajudo e a gente cresce juntos.